Este programa contém cenas que foram dramatizadas, tendo havido particular atenção com o rigor histórico. Numa ilha paradisíaca nas Filipinas, um grupo de terroristas ligado à Al-Qaeda rapta 3 americanos. Sob a ameaça das armas dos guerrilheiros da Abu Sayyaf, os reféns iniciam uma marcha fatídica de 376 dias através da selva. Sabíamos que íamos perder a vida. A CIA lança então uma missão ultra-secreta para resgatar os reféns e levar os seus captores perante a justiça. O envolvimento dos Estados Unidos era quase imperceptível. Uma traição inesperada coloca os terroristas na mira dos seus perseguidores e conduz a um confronto final em pleno mar. Depois de os terem atraído para a água dentro daquele barco, só poderiam regressar de uma única maneira. Este vídeo de vigilância feito pela CIA revela o culminar de uma caça ao homem que durou 1 ano e uma batalha pouco conhecida da guerra contra o terror travada pela América. A ameaça da Jihad, primeiro episódio. Eu, Martin Burnham, e a minha mulher Gracia, ambos cidadãos dos Estados Unidos, fomos feitos prisioneiros a 27 de maio de 2001 na estância de Dos Palmas, em Palawan. Hoje, quase todas as pessoas que aparecem neste vídeo estão presas ou mortas. Estas imagens escolhidas por um avião espião e aqui divulgadas pela primeira vez na televisão mostram o fim dos terroristas que raptaram Martin e Gracia Burnham. O repórter Mark Bowden descobriu este vídeo após alguns meses de investigação, suscitada pelo seu cepticismo relativamente ao facto dos relatos oficiais atribuírem todo o mérito da operação às tropas filipinas. Bowden suspeitava do envolvimento da CIA. Tendo-se passado após o 11 de setembro, sabia que os Estados Unidos deveriam ter estado envolvidos. E comecei a fazer perguntas. Segundo a minha experiência, sempre que há um envolvimento clandestino dos americanos, a melhor maneira de o descobrir é ir para o estrangeiro. Sei que os Estados Unidos estão envolvidos na perseguição aos terroristas fundamentalistas islâmicos em todo o mundo. E as Filipinas são uma das frentes nessa guerra. Aqui, numa das selvas mais recônditas da Terra, Bowden descobre o que realmente aconteceu ao casal Burnham e o modo como a caça aos seus raptores pode vir a representar o futuro da guerra contra o terrorismo. Estamos na cidade de Zamboanga, nas Filipinas, para contar a história do esforço bem-sucedido da CIA, das Forças de Operações Especiais Americanas e dos militares filipinos para capturar Abu Sayyaf, depois do rapto de Martin e Gracia Burnham. Esta foi talvez a primeira vez que os americanos se compenetraram da existência do Abu Sayyaf e até do facto de existirem extremistas islâmicos violentos aqui nas Filipinas. Em 2001, o agente especial Bill Miller monitorizava o grupo Abu Sayyaf a partir do seu posto na Embaixada dos Estados Unidos em Manila. O grupo Abu Sayyaf é talvez indiciador do que serão os grupos terroristas no futuro, no aspecto em que não têm uma ligação direta e sólida a Osama Bin Laden, mas têm ideias comuns. São contra a ideologia ocidental, contra os costumes ocidentais. A partir do 11 de setembro, o Abu Sayyaf passou a ser considerado uma espécie de franchise solista da Jihad global. Na década de 1980, o fundador do Abu Sayyaf, Abdurrajak Janjalani, lutava ao lado de Osama Bin Laden no Afeganistão. Mais tarde, terá sido o cunhado de Bin Laden, Jamal Khalifa, quem forneceu treino e fundos ao Abu Sayyaf. Entretanto, durante os anos 90, alguns dos mais perigosos lugartenentes da Al-Qaeda escolheram as Filipinas para se esconderem. Ramzi Youssef ministrou treino militar e técnicas de fabrico de bombas na ilha de Basilan, em 1994, após o seu atentado bombista falhado no World Trade Center em 1993, e utilizou membros do Abu Sayyaf na sua célula de Manila quando tentou assassinar o Papa João Paulo II. Khalid Sheikh Mohammed também aí passou algum tempo em meados da década de 90 do século passado, tentando planear ataques a aviões antes de participar no planeamento dos ataques do 11 de setembro contra os Estados Unidos. O Abu Sayyaf apoia a Jihad contra a América, mas historicamente está mais preocupado com inimigos mais próximos de si. Para compreender o Abu Sayyaf e a sua importância nas Filipinas e na situação política das Filipinas, é quase preciso uma lição de história.
As Filipinas são desde há séculos uma nação cristã, a religião praticada por mais de 85% dos filipinos. No entanto, o arquipélago de Sulu é, desde há muito, o reduto de uma pequena, mas orgulhosamente independente minoria islâmica. E esse pedaço das Filipinas tem estado em conflito com o resto do país há séculos. Ao longo dos anos, tem havido muitos movimentos separatistas de várias tendências diferentes. O Abu Sayyaf surgiu entre 1990 e 1992 como um braço violento do movimento de secessão sulista. O repórter Terence Henry está a estudar o grupo para um próximo livro. Em árabe, Abu Sayyaf quer dizer aqueles que empunham a espada, e a sua marca registada eram as grandes facas bolo, que utilizavam para decapitar as suas vítimas. Cada membro do Abu Sayyaf recebia, após a iniciação, uma dessas katanas, que era uma espécie de sinal, sobretudo localmente, de que se fazia parte do grupo. O Abu Sayyaf utilizava a faca bolo e a decapitação como um meio de propagandear o seu potencial para a violência. Era, de certo modo, a sua macabra assinatura. A julgar pelas provas disponíveis, os membros do Abu Sayyaf não eram pessoas particularmente piedosas. Eram, na verdade, um bando de rufiões que utilizavam uma retórica religiosa como justificação para fazerem aquilo que queriam, e que neste caso era raptar pessoas para arranjar dinheiro. Na primavera de 2001, o Abu Sayyaf está revigorado pelo dinheiro conseguido com vários raptos bem-sucedidos. Tinham tido algum êxito e juntado algum dinheiro, e tinham a ambição de fazer mais e melhor. No dia 27 de maio, o Abu Sayyaf lança a sua mais ousada operação de sempre. 21 homens armados deixam a ilha de Basilan numa lancha a motor. Com isto, o Abu Sayyaf estava a tentar ascender a um nível totalmente diferente de terrorismo. O seu alvo é uma estância balnear de mergulho a 450 km no Mar de Sulu. Mais cedo, nessa mesma manhã, Martin e Gracia Burnham chegam à estância de Dos Palmas, na ilha de Palawan. O casal celebra o seu 18º aniversário de casamento. Eu conheci o Martin na faculdade. Ele tinha crescido nas Filipinas. Os pais eram missionários tribais da New Tribes Mission. Como viviam na selva, o Martin foi estudar para um colégio interno. E a única maneira de ir a casa, quando tinha férias, era meter-se numa pequena avioneta da missão que o levava até à selva. Foi aí que começou o seu amor por voar e pela aviação missionária. Martin e Gracia casam na cidade do Kansas em 1983 e 3 anos depois mudam-se para as Filipinas para irem trabalhar com a New Tribes Mission, um grupo evangélico global. Martin é agora um piloto exímio e o seu pequeno avião entrega abastecimentos aos missionários deslocados em aldeias remotas. Gracia é o seu apoio no solo. A minha função era operar o posto de rádio todos os dias. Isso era muito importante quando Martin voava, porque não havia radar nem nada, e ele estava a sobrevoar as selvas. De 10 em 10 minutos comunicava para me dar as coordenadas do local onde estava, para caso o avião caísse, soubéssemos onde ir procurá-lo. O casal Burnham vive nas Filipinas durante 16 anos, criando 3 filhos: Jeff, Mindy e Zachary. Amávamos a vida. O trabalho nunca parava, mas no fim do dia sentíamos a diferença que o nosso trabalho tinha feito. Pouco antes do 18º aniversário de casamento, Gracia reserva um quarto em Dos Palmas, uma estância insular mundialmente famosa pelos seus recifes de coral e praias tranquilas. Pediram a amigos que ficassem com os filhos para poderem passar um fim de semana romântico naquela estância. Enquanto nos dirigíamos para o nosso quarto, o Martin comentou: "Não sei se estas cabanas serão muito seguras." A porta não tinha uma boa fechadura, mas pensámos: bem, isto é um resort e nada acontece aqui. Na sonolenta ilha de Palawan, o casal Burnham não tem razão para suspeitar que está em perigo. Dos Palmas fica a 450 km do refúgio mais próximo do Abu Sayyaf. E os terroristas nunca fizeram um ataque a uma distância tão grande. Desconhecendo que uma lancha cheia de guerrilheiros do Abu Sayyaf se aproxima de Palawan, o casal Burnham aproveita o seu primeiro dia de férias.
Toda a ilha faz parte do resort. Saímos em caiaques, observámos as estrelas do mar e divertimos-nos. À noite deitámo-nos e pouco antes da madrugada ouvimos pancadas na porta. A coberto da escuridão, os guerrilheiros do Abu Sayyaf dispersam-se pelo resort, despertando violentamente os hóspedes do seu sono. Como as pancadas não paravam, o Martin vestiu uns calções e dirigiu-se para a porta. Ainda antes de lá chegar, 3 homens arrombaram-na e um deles puxou-o para o exterior. A seguir, um dos outros aproximou-se da cama e gritou: "Vá, vá, vá, vai, vai, vai." E eu disse: "Não, não, 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 não estou vestida." Agarrei no que estava mais perto, que era o que tinha vestido na noite anterior, e vesti uns calções e uma t-shirt. Sob a ameaça das armas, o Abu Sayyaf obriga o casal Burnham e outros reféns a entrarem na lancha. A maioria é composta por filipinos chineses que ali estavam de férias. Mas há também Guilherme Sobero, um americano de origem peruana natural da Califórnia. Ao todo, os raptores levam do resort 17 hóspedes, 2 guardas e o cozinheiro de 2 palmas. Nenhum dos reféns conhece a identidade dos assaltantes armados. Quando estávamos a afastar-nos do cais, os homens levantaram as armas e gritaram: "Allah Akbar, Allah Akbar." Foi nesse momento que percebemos quem nos tinha raptado. Era o Abu Sayyaf e soubemos que estávamos em sérias dificuldades. Martin e Gracia Burnham estavam mais receosos do que os outros, porque conheciam o grupo Abu Sayyaf e a sua reputação de matarem os reféns. Sabiam também que, sendo missionários, o seu grupo não iria pagar qualquer resgate por eles, pois era essa a sua política. Sabiam por isso que poderiam ser os primeiros a morrer. 20 pessoas, incluindo 3 americanos, são feitos reféns na estância balnear de 2 Palmas, na ilha de Palawan. Os agentes de segurança diplomática que estavam na embaixada em Manila foram imediatamente destacados para o local e encontraram a cena do crime praticamente inutilizada, porque toda a gente tinha entrado nos vários bangalôs antes de nós chegarmos. Em termos forenses, havia pouco a fazer para ajudar. 28 de maio de 2001. Um homem chamado Aldam Tilau telefona para uma estação de rádio filipina para dizer ao mundo quem é o responsável pelo rapto. Tilau é o porta-voz do Abu Sayyaf, um grupo terrorista que combate o governo filipino pelo direito a fundar o seu próprio Estado Islâmico. O governo só escuta quando raptamos pessoas. Vou admitir que temos estes reféns. Se o governo quer negociar, então que o faça. Agora que temos em nosso poder 3 americanos, não devem ignorar-nos. Tilau passa então o telefone satélite a Martin Burnham, um dos 3 reféns americanos. Martin lê uma declaração previamente preparada. My name is Mr. Martin Burnham. I'm a United States citizen. I am a missionary. I, along with my wife Gracia, are in the custody of the Abu Sayyaf, the Gaddafi Janjalani group. We are safe. We are unharmed. Our needs are being met. Martin omite um detalhe muito importante. O que Tilau queria que ele dissesse era que tinha sido capturado pelo grupo de Osama Bin Laden. Martin conhecia o Abu Sayyaf, mas nunca tinha ouvido falar de Osama Bin Laden. Como não queria cometer nenhum erro durante a comunicação, Martin omitiu isso. E tal como ele não reconhecia o nome, naquela altura, a maioria dos americanos e do mundo também não conhecia Osama Bin Laden. Atualmente, qualquer célula terrorista que se associasse a Osama Bin Laden teria sido considerada uma grave ameaça para a segurança nacional dos Estados Unidos. Mas, antes do 11 de setembro, as agências de informação americanas consideravam os homens como Aldam Tilau um problema local. Poucos foram os espiões americanos que previram a guerra global que faria de Tilau um dos alvos mais procurados da CIA. Ele considerava-se um membro da Al-Qaeda, ou uma espécie de filial da Al-Qaeda. E penso que no seu caso tratava-se mais de um esforço para se associar a algo que ele via como um movimento maior e mais importante. Tilau é o cérebro do ataque a 2 Palmas e os raptos são a sua especialidade. Quando resolveu dedicar a sua vida à jihad, Tilau adotaram um novo nome, Abu Sabaya.
que, em árabe, quer dizer aquele que tem os cativos. Abu Sabaya, o nome que Aldam Tilau adotou numa fase posterior da sua vida, residia numa pequena ilha perto de Basilan e cresceu nessas pequenas comunidades. Foi expulso da escola de Zamboanga City, onde ostensivamente estudava criminologia e era conhecido pela polícia local como um pequeno delinquente. Por volta de 1997, foi para a Arábia Saudita estudar sob os auspícios de Mohammed Hamal Khalifa, numa das suas organizações beneficentes, onde terá recebido treino de iniciação ao fabrico de bombas. Desapareceu das Filipinas durante alguns anos e ressurgiu como aquela personagem aparatosa, Abu Sabaya. Sabaya revela um talento para se reinventar, mudando constantemente a sua aparência no intuito de projetar uma imagem cativante para os novos recrutas terroristas. Era muito autoconcentrado. Gostava de usar uns grandes óculos escuros. Gostava de se ouvir falar na rádio e, em determinado momento, chegou a propor que, caso se chegasse a um acordo amigável e os resgates fossem pagos, queria ser conselheiro técnico no filme que viria a seguir. Ele deu ao Abu Sayyaf uma maior projeção do que tinha anteriormente. Tornou-se uma espécie de herói popular, um salteador da selva que dava umas entrevistas inesperadas na rádio e desafiava diretamente a presidente do país. A nova presidente das Filipinas, Gloria Macapagal Arroyo, adota uma linha dura em relação ao último rapto de Sabaya, afirmando perentoriamente que o seu governo não negociará com terroristas. Terminarei aquilo que vocês começaram. Força contra força. Armas contra armas. É isso a que me obriga o desafio que me lançaram? Far-lhes-ei a vontade. Aldam Tilau e a presidente das Filipinas tinham desenterrado um machado de guerra. Era claro que aquela era uma provação que iria durar mais do que um par de dias. Entretanto, os reféns vão a caminho do quartel-general insular de Abu Sayyaf. A viagem de regresso de Dos Palmas estava a demorar muito mais do que a viagem original. O problema era que tinham partido para o resort com 20 homens a bordo e voltavam com mais 20. Tinham duplicado a carga. Os terroristas abandonam a lancha quando o combustível se esgota e tomam de assalto um barco de pesca para fazer o resto da viagem. Várias vezes durante aquela manhã perguntei ao Martin: achas que os nossos filhos já sabem que fomos feitos reféns? A má notícia é dada à família Burnham por representantes da New Tribes Mission. O Serviço de Segurança Diplomática dos Estados Unidos trata dos preparativos para levar as crianças Burnham para os Estados Unidos. A Segurança Diplomática e o Departamento do Estado acharam que, enquanto estivessem nas Filipinas, haveria a possibilidade de serem alvos de um ataque. Fiquei extraordinariamente impressionado com o estoicismo das crianças, com o seu convencimento de que as coisas iriam correr bem. Na Califórnia, a família de Guilherme Sobero, o outro refém americano, também tenta manter a esperança, mas os terroristas parecem deter todos os trunfos. Era extremamente difícil fazer qualquer coisa para além de esperar para ver qual seria a sua proposta de negociação. Inicialmente, o que eles exigiam era a libertação de Ramzi Ahmed Youssef e depois de Sheikh Abdul Rahman. Mas isto era apenas uma manobra de diversão. O que eles queriam realmente era o dinheiro. O Abu Sayyaf ameaça matar os reféns um a um caso as suas exigências não sejam satisfeitas. A bordo do barco de pesca, os prisioneiros vão passando o telefone satélite de Abu Sabaya uns aos outros. Telefonavam aos seus entes queridos e diziam-lhes: têm de reunir 250 mil pesos e depositá-los nesta conta bancária. Eu ia-os ouvindo dizer os números das contas e falarem depois de muitas outras coisas. Muitos dos reféns são relativamente abastados. Mas as famílias Burnham e Sobero não podem pagar o resgate exigido pelo Abu Sayyaf. Tanto o governo americano como a New Tribes Mission, a missão a que pertencem os Burnham, têm políticas contra o pagamento de resgates. No entanto, negociadores do FBI deslocam-se às Filipinas para tentarem ganhar algum tempo. Quanto mais conseguirmos envolver os criminosos em algum tipo de comunicação, maiores as hipóteses de obter um desfecho positivo. As comunicações fornecem-nos uma série de coisas, informações, uma ideia de quais são os pensamentos e os desejos da parte dos captores.
Entretanto, os reféns americanos estão entregues a si próprios. O casal Burnham tenta recordar-se do treino que recebeu junto da New Tribes Mission. Falávamos sobre o que fazer quando se é feito refém. Mas claro que nunca prestávamos muita atenção, porque isso era algo que nunca nos iria acontecer. Como ser um bom refém? Não sabíamos se devíamos causar-lhes problemas, mentir-lhes. Não sabíamos se devíamos dizer a verdade, se devíamos ser obedientes. E o Martin resolveu agir como sempre agia e começou a tentar conhecer os homens. O casal Burnham descobre que quase todos os membros do Abu Sayyaf falam inglês. Esforçaram-se por se humanizar aos olhos dos captores. Conversavam com eles acerca das suas crenças e tentaram saber mais sobre as razões por que estavam a fazer aquilo. A altura mais perigosa em qualquer rapto é no momento em que ele acontece. Quanto mais os raptores virem o refém como um ser humano valioso, interessante e respeitável, menos provável é que o tratem como uma mera mercadoria. Os Burnham decidem que, como reféns, têm uma única responsabilidade: fazer tudo o que puderem para permanecer vivos. Cinco dias após o rapto na estância de Dos Palmas, os terroristas do Abu Sayyaf e os seus 20 prisioneiros chegam a uma pequena ilha no sul das Filipinas, Basilan, o bastião do Abu Sayyaf. Quando nos afastamos 100, 200 metros da praia, desaparecemos dentro de uma selva densíssima. Na selva havia trilhos, acampamentos e aldeias amigáveis onde estes guerrilheiros tinham acesso a abastecimentos e comida. Isto significava que depois de desaparecerem nas selvas de Basilan, ser-lhes ia muito fácil esconderem-se e as autoridades teriam muita dificuldade em localizá-los. Entre os reféns estão 3 americanos: o californiano Guillermo Sobero e o casal de missionários Martin e Gracia Burnham. Os reféns sentem-se aliviados ao chegarem à terra firme, desconhecendo que as coisas estão prestes a piorar. Estávamos a subir uma montanha descalços, a meio da noite. E dormíamos onde eles nos mandavam dormir. De manhã cedo, algumas das jovens pediram para irem ao rio lavar-se. E enquanto lá estavam, os militares encontraram-nos. E nós começámos a correr pela selva, tentando salvar a vida. As balas são uma cortesia do exército filipino. As tropas filipinas tinham recebido ordens para utilizar toda a sua força para arrasar o Abu Sayyaf. Depois desse primeiro tiroteio, percebemos a verdadeira gravidade do problema em que estávamos metidos, porque verificámos que não havia fogo seletivo. Eles não sabiam como fazê-lo. Era um ataque a Rambo. Mandem o acampamento pelos ares. O exército filipino parecia estar muito mais interessado em disparar e matar os guerrilheiros do que em resgatar os reféns. Aprendemos imediatamente a atirar-nos para o chão. Quando nos gritavam, vá, corram, vão, isso queria dizer que tínhamos de nos levantar e correr, tentando não nos deixarmos ver. Dei comigo a chorar durante essas batalhas. E depois de uma das primeiras, o Martin disse-me: não é a altura para chorar, porque isso tira-nos energia. E aprendi que, durante um tiroteio, temos de arranjar forças, fazer o que nos mandam e correr para tentar salvar a vida. As autoridades americanas teriam preferido que fossem os seus próprios soldados a conduzir estas delicadas operações de resgate dos reféns, mas a Constituição filipina proíbe expressamente as tropas americanas de combaterem no país. Havia uma relação muito instável entre as Forças Armadas Americanas e o governo filipino, que, alguns anos antes, tinha conseguido expulsar as grandes bases militares americanas que aí estavam instaladas desde a Segunda Guerra Mundial. A situação política filipina significa que qualquer envolvimento americano na atual crise dos reféns tem de ser silencioso. Tão silencioso que o repórter Mark Bowden só descobre a participação da CIA anos mais tarde, neste remoto posto avançado filipino.
Só comecei realmente a compreender o papel que os Estados Unidos tinham desempenhado quando os fuzileiros filipinos começaram a contar-me como tinham feito aquilo. Este coronel dos fuzileiros filipinos viria a ser fulcral para a perseguição movida pela CIA ao Abu Sayyaf. O coronel Juan Cho Saban era um oficial dos fuzileiros filipinos com uma importância crescente dentro da organização, que estava colocada há muito tempo em Palawan e que se tinha apaixonado por aquele lugar. Os fuzileiros consideraram estas áreas, estas províncias insulares, o seu domínio ancestral. Quando o Abu Sayyaf surgiu, no início dos anos 90 do século passado, os fuzileiros foram os primeiros a combatê-los. Saban quer lançar-se imediatamente na perseguição do Abu Sayyaf, mas a hierarquia militar não lhe o permite. Como os fuzileiros são uma espécie de parente pobre no seio das Forças Armadas Filipinas, as chefias militares não estavam particularmente ansiosas por lhes dar a oportunidade de conduzirem eles próprios a missão. Serão precisos meses para que Saban e os seus fuzileiros adquiram a força e o apoio da CIA de que necessitam. Entretanto, em Basilan, os reféns continuam a esquivar-se ao fogo amigo. Os tiros começavam e nós corríamos. E atirávamos para o chão repetidamente. De repente, Martin Burnham dá um grito. Numa das vezes em que nos atirámos para o chão, Martin gritou para um dos homens: "Fui ferido, fui ferido." O outro aproximou-se, puxou-lhe a camisa para cima e disse: "Vais ficar bem, continua a correr." As suas costas estavam crivadas de estilhaços. A ferida de Martin, apesar de dolorosa, não o faz abrandar. Guillermo Sobero, o outro refém americano, não tem tanta sorte. A explosão de uma granada deixa-o a coxear. Guillermo Sobero ficou ferido no pé, o que lhe tornava muito difícil acompanhar os guerrilheiros enquanto avançavam pela selva. No dia 1 de junho de 2001, o líder terrorista Abu Sabaya parece animado e provocador na sua entrevista à rádio, mesmo com o som dos tiros como ruído de fundo. Não nos podem culpar se cumprirmos o que dissemos e executarmos os reféns um a um. Está nas vossas mãos. Durante o primeiro mês da crise dos reféns, o grupo terrorista Abu Sayyaf consegue iludir o exército filipino na ilha de Basilan. Enquanto fogem pela densa selva, os raptores matam alguns dos seus prisioneiros, fazem novos reféns e libertam outros mediante o pagamento do resgate. Mas há 3 americanos que continuam sob a custódia do Abu Sayyaf: o californiano Guillermo Sobero e o casal de missionários Martin e Gracia Burnham. Exceto quando estávamos num local seguro, sabendo que os militares não estavam por perto. Estávamos sempre em movimento. Às vezes caminhávamos dias e noites seguidos. Além do descontrole emocional provocado pela falta de sono, nunca éramos bem alimentados. A comida nunca era nutritiva. Quando recebíamos a nossa dose, eu comia metade da minha e o Martin comia a parte dele e a minha metade, porque era só pele e osso. Mas não havia nada que pudéssemos fazer. Quando as coisas pareciam não poder piorar ainda mais, Gracia ouve o porta-voz do Abu Sayyaf, Abu Sabaya, falar ao telefone com a presidente filipina Gloria Macapagal Arroyo. Ele ia ficando cada vez mais furioso enquanto falava ao telefone. E a certa altura ouviu dizer: "Se não nos arranjar um novo negociador em 72 horas, mataremos um dos brancos." Nós sabíamos que um dos brancos queria dizer um americano. E achámos que seria o Martin ou eu, porque o Guillermo era de origem peruana. Guillermo Sobero tem razões para recear a ira do Abu Sayyaf. Os guerrilheiros consideravam-no um fator de risco desde que ficara com o pé ferido durante um tiroteio. Guillermo Sobero tinha alguns problemas em relacionar-se com os seus captores. Achava que não devia ser subserviente para com eles e não queria tratá-los com qualquer deferência. O dia do final do prazo dado por Sabaya decorre sem incidentes. Mas, a altas horas da noite do 14º dia do cativeiro dos reféns, o Abu Sayyaf vem buscar Sobero.
Enquanto é levado, Guilherme atira a sua mochila à Gracia, pedindo-lhe para olhar por ela. Toda a noite usei a mochila do Guilherme como almofada, à espera que ele voltasse. E na manhã seguinte, ainda não tinha voltado. Mais tarde, nesse mesmo dia, Gracia observa uma brincadeira entre os seus captores. Enquanto caminhávamos, há um rapaz que empurra o outro a brincar, e o que tinha sido empurrado começa a dizer: não, 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 não me matem, não quero morrer, quero ver os meus filhos. E disse-o em inglês. Quando ouvi dizer isto, de repente percebi. Tinham morto Guilherme e aquelas tinham sido as suas últimas palavras. No 16º dia do cativeiro dos reféns, Abu Sabaya telefona para uma estação de rádio filipina para anunciar a execução de Sobero. Fazendo jus ao seu estilo, Sabaya transforma tudo aquilo num gracejo. Como uma oferta ao país no dia da sua independência, libertamos incondicionalmente Guilherme Sobero. Mas libertámo-lo sem cabeça. Cabe-lhes a vocês encontrarem a cabeça de Sobero. Mas os cães podem lá chegar primeiro. Sem o corpo, as autoridades filipinas não podem confirmar a morte de Sobero. Entretanto, na Califórnia, a família de Sobero reza para que Abu Sabaya esteja a fazer bluff. Embora estejamos preparados para assumir o pior, no fundo da nossa mente ainda pensamos: e se ele ainda está vivo? E se ainda está lá? Não sei o que vou fazer. Só quero que o meu pai volte para casa vivo. Pouco depois do Dia do Pai, a família Sobero recebe a confirmação da morte de Guilherme. Entretanto, os filhos do casal Burnham, pensando no seu próprio pai, posam para uma fotografia. No final de julho, durante o segundo mês de cativeiro, este postal do Dia do Pai consegue miraculosamente chegar às mãos de Martin e Gracia, que se encontravam numa aldeia remota da ilha de Basilan. A caixa tinha vindo desde a sede da New Tribes Mission até àquela aldeia. Se aquela caixa pudesse falar e dizer por que artes é que tinha conseguido ali chegar. O Abu Sayyaf depende de uma rede de correios que trazem e levam coisas da selva. Mas o que os terroristas não sabem é que os seus correios estão a ser observados. Os fuzileiros filipinos tinham lançado uma operação secreta esfiada pelo coronel Juancho Saban. Foi designado pelos fuzileiros para conduzir o seu esforço de recolha de informações com o objetivo de encontrar os esconderijos do Abu Sayyaf no meio da selva e tentar resgatar os reféns. O coronel Saban chefia uma unidade de espionagem de elite com o nome de código MC2. Algumas autoridades ao mais alto nível do governo filipino nem sequer sabem da existência desta unidade. Mas no outono de 2001, os homens de Saban tinham se infiltrado no sistema de correio do Abu Sayyaf. Naquela altura já estávamos a receber cartas escritas por eles. Tínhamos compilado todas essas cartas porque queríamos saber de onde é que vinham. Como não tinham autoridade para lançar missões autonomamente, começaram por recolher as informações que conseguiam e saber mais acerca de como o Abu Sayyaf operava na selva, como é que se mantinham e quem eram as pessoas que ajudavam, aqueles que os ajudavam. A operação de espionagem da MC2 não tarda a atrair as atenções da CIA. Mas, por enquanto, os homens de Saban continuam a deixar o sistema de correio do Abu Sayyaf funcionar sem perturbações. Algures na selva, o casal Burnham abre a sua caixa. Esta contém roupas, pasta de dentes, pensos higiênicos e cartas dos filhos. Eis a mensagem de Zachary, de 10 anos. Queridos mãe e pai, como estão? Eu estou bem. Hoje fomos ao Walmart. Isto aqui é divertido. No Mega Mall comprámos 2 jogos para o computador. Eu volto a escrever-lhes. Beijinhos, Zach. Ficámos a saber que estavam nos Estados Unidos. No final da carta dizia que nos voltaria a escrever e eu pensei, não voltes a escrever-nos. Na altura eu ainda tinha esperança de sair dali dentro de alguns dias. Ainda não tinha aceitado que aquela situação iria durar muito tempo. I'm chained and I keep chained until the daylight hours, till the sun comes up. Quando Guilherme morreu, começaram a acorrentar o Martin a uma árvore durante a noite.
E o Sabaya costumava dizer-lhe: se tentares fugir, matamos-te. E não tínhamos motivo para não acreditar nisso. Pensámos, se tentarmos fugir, os nossos filhos ficam sem pais. Se esperarmos que as negociações nos tirem daqui, talvez voltemos para casa. Entretanto, o FBI e os negociadores filipinos não têm provas de que o casal Burnham continua vivo. Sabaya trata de lhes tirar uma fotografia. O Sabaya veio ao pé de nós e lembro-me de pensar enquanto nos tiravam a fotografia. É estúpido pensar isto, mas devo ficar a sorrir? Afinal, sou uma refém. Passam-se 2 meses e os Burnham não voltam a ouvir falar na fotografia que constitui a prova de que estavam vivos. Entretanto, as condições do cativeiro continuam a deteriorar-se. Entre os reféns, as mulheres são alvo de um tratamento particularmente cruel da parte do Abu Sayyaf. Naquela altura, começaram a obrigar algumas das mulheres a prestarem serviços. Na verdade, violavam-nas. Sabia-se que quando raptavam mulheres, o Abu Sayyaf costumava obrigá-las a casar com os seus líderes, algo a que elas evidentemente se opunham, mas nada poderiam fazer se não aceitar. Abu Sabaya diz a Gracia Burnham que, para os soldados da Jihad, as mulheres são apenas despojos de guerra. Uma a uma foram levando todas as mulheres, mesmo as casadas, exceto eu. Penso que me deixaram ficar porque o Martin, o meu marido, estava ali. Se tivesse acontecido alguma coisa ao Martin, teriam feito o mesmo comigo. Profundamente religiosos, os Burnham não conseguem aceitar que o Abu Sayyaf utilize o Islão para justificar os seus atos. Começaram a falar-nos num código, a dizer-nos que Allah esperava certas coisas da humanidade. Mas à medida que as semanas passavam, iam quebrando cada uma dessas regras. E diziam, bem, isto é Jihad, o Mujahideen, o guerreiro sagrado pode tudo. O civil não é nada. E como as regras da civilidade não se aplicavam aos civis, podiam fazer o que quisessem com aquelas mulheres. No outro lado do mundo, um outro grupo de terroristas iria também deturpar a religião para justificar um bárbaro ataque aos Estados Unidos. O dia 11 de setembro de 2001 assinalaria quase 4 meses de cativeiro para os Burnham e o momento em que a sua luta pela sobrevivência passa a fazer parte da nova guerra contra o terror declarada pelo seu país. O 107º dia do cativeiro de Martin e Gracia Burnham como reféns do grupo terrorista Abu Sayyaf é mais conhecido pelos americanos como o 11 de setembro de 2001. A notícia dos acontecimentos que iriam mudar o mundo, ocorridos em Nova York e Washington, chega ao casal Burnham, até aqui, nos confins da selva de Basilan. O Martin bateu levemente no chão ao lado dele e disse, senta-te. Estamos a ouvir a voz da América em onda curta. Aconteceu uma coisa horrível nos Estados Unidos. À noite fomos deitar-nos com o coração pesado e rezámos pelas famílias das vítimas. Antes de adormecer, o casal Burnham cantou, em voz baixa, o hino nacional. No dia seguinte não ouvimos nada, assim como mais nada ouvimos durante o resto do nosso cativeiro. Tivemos um pequeno vislumbre do que tinha acontecido e depois mais nada. Os Burnham preocupam-se com o que pode acontecer às negociações para a sua libertação. Martin e Gracia não imaginam que o 11 de setembro pode vir a ser o seu bilhete para saírem da selva. No mundo pré-11 de setembro, o rapto de 2 missionários não despertava grande interesse em Washington, nem nos Estados Unidos. Era, evidentemente, uma terrível provação para os Burnham, mas as pessoas partem do princípio que os missionários vão para lugares complicados e perigosos. O facto de terem sido raptados era uma tragédia, mas não era um acontecimento internacional. Our enemy is a radical network of terrorists and every government that supports them.
Depois do 11 de setembro, quando o Abu Sayyaf deixou de ser um grupo de raptores para passar a ser um grupo terrorista ligado a Osama Bin Laden, de repente, os Burnham tornaram-se importantes. 20 de novembro de 2001. A presidente filipina Gloria Macapagal Arroyo visita a Casa Branca para pedir o apoio americano na luta contra o Abu Sayyaf. President Arroyo understands now is the time to make a stand against terrorist activity, whether it be in Afghanistan or in the Philippines or anywhere else Al-Qaeda exists. She's confident that her military can deal with Abu Sayyaf, and for that I applaud her and we wish her all the best, and we want to help her military deal with him. Entre outubro e novembro de 2001, vários agentes da CIA deslocam-se secretamente para a cidade de Zamboanga, nas Filipinas. Um dos agentes da CIA enviados para as Filipinas é um indivíduo chamado Kent Clisby, um especialista naquela parte do mundo. A tarefa de Kent Clisby consiste em dar caça ao Abu Sayyaf sem deixar vestígios do envolvimento da CIA. As autoridades filipinas e americanas têm de poder negar publicamente que os Estados Unidos estejam a executar qualquer operação militar que configure uma violação da Constituição filipina. A abordagem da CIA não passava por montar missões militares, pelo menos no começo. A ideia era esperar para ver qual o elemento das Forças Armadas Filipinas que parecia ser o mais eficiente. Ou seja, inicialmente, Kent Clisby e os outros agentes da CIA envolvidos limitaram-se a monitorizar a situação, a entrevistar pessoas e estabelecer contactos para conhecerem melhor a situação na região. A CIA procura um parceiro filipino. Enquanto vai apreciando os esforços dos militares filipinos, Clisby repara numa unidade que se destaca pela qualidade do seu trabalho. A MC-2 do coronel dos fuzileiros Juancho Saban. A especialidade da MC-2 é a espionagem humana. O Serviço de Informações dos Fuzileiros baseia-se nas relações humanas. Como não dispomos de muitos fundos, aquilo que fazemos é tornar-nos amigos das pessoas. Em Basilan, os homens de Saban investigam qualquer pessoa próxima do Abu Sayyaf. Familiares, antigos colegas de escola e velhos amigos. O facto do Abu Sayyaf ser essencialmente uma organização local tinha vantagens e desvantagens. Uma das vantagens era terem amigos na comunidade de Basilan que lhes davam um abrigo e os abasteciam. A desvantagem era que nessas comunidades todos os conheciam. Ninguém é mais importante que Abu Sabayah, outrora aqui conhecido como Aldam Tilau. Como sempre gostou de ser alvo de atenções, Tilau é de todos os membros do Abu Sayyaf aquele que tem o maior círculo de relações pessoais. E os fuzileiros fazem de Sabayah, ou Tilau, o seu alvo principal. Enviavam homens a essas pequenas aldeias que iam fazendo perguntas do estilo: já ouviu falar deste indivíduo, Aldam Tilau? Um dos melhores agentes infiltrados do coronel Saban é Guilherme Aragonês, um capitão fuzileiro conhecido pela alcunha de Bong. Dado que Bong continua a trabalhar infiltrado para lutar contra o Abu Sayyaf, o seu rosto tem de ser ocultado. O capitão tem uma aversão pessoal por Abu Sabayah, que remonta aos seus primeiros tempos como agente de informações dos fuzileiros, quando teve de interrogar uma mulher que tinha sido raptada pelo Abu Sayyaf. Abu Sabayah violou-a repetidas vezes. Isto durou 2 semanas. Revezavam-se para a violar. Imaginem o efeito que isto teve sobre mim, sendo a minha primeira missão. Ele próprio muçulmano, Bong considera repugnante a forma como Abu Sayyaf perverte o Islão. Sempre sonhei com o dia em que deitaria as mãos a Abu Sabayah. Bong e os seus homens procuram maneiras de penetrar o apertado anel de segurança em torno de Sabayah, na ilha de Basilan. Os fuzileiros precisam de um informador. Há alguém capaz de se aproximar do líder do Abu Sayyaf. Tinha de arranjar alguém que estivesse relacionado com ele a nível pessoal. Alguém que pudesse estar frente a frente com ele. Alguém que Abu Sabayah deixasse entrar no seu círculo mais íntimo. Alvin Siglos conhece Abu Sabayah desde os tempos do liceu. Em rapazes tinham jogado na mesma equipa de futebol e andado juntos pelas ruas, bebendo, arranjando brigas e faltando às aulas. Durante os tempos de liceu, quase todos os dias havia sarilhos.
Era o Sabaya que arranjava os sarilhos. É um homem mau. Siglos e Sabaya tinham perdido o contacto há muitos anos. Mas a 10 de junho de 2001, Alvin recebe uma chamada dos confins da selva. Atendi e era o Alden Tillau. Pediu ao Alvin se podia pôr algum dinheiro na sua conta bancária para lá ficar guardado. O Alvin respondeu que nunca tinha tido dinheiro suficiente para abrir uma conta no banco, mas que se pudesse ajudá-lo de outra maneira, falo-ia com todo o prazer. No dia a seguir a Siglos ter conversado com o seu velho amigo, os terroristas e os seus reféns chegam a uma plantação de cocos. O que aqui acontece é talvez o grande ponto de viragem na perseguição movida ao Abu Sayyaf. Para mostrar o seu poder e força e também para manter os militares destabilizados, o Abu Sayyaf lançava ataques surpresa. O mais significativo desses episódios aconteceu numa plantação, a Golden Harvest Plantation, onde fizeram um grande número de reféns e decapitaram várias pessoas. Para Abu Sabaya, essas mortes pouco significam. Lembro-me que naquela noite me descontrolei e disse ao Sabaya: Sabaya, isto não pode estar certo. Isto é uma injustiça. Apanhar alguém no meio da selva e cortar-lhe a cabeça. E o Sabaya veio com a conversa do costume. Os civis não são nada. O que ele não sabia era que uma das vítimas, uma das pessoas que ele e o seu grupo tinham decapitado durante o ataque à plantação, era o tio de Alvin Siglos. Alvin Siglos tem agora uma razão para trair o velho amigo. E os fuzileiros do Coronel Saban têm o caminho aberto para chegar a Abu Sabaya. Versão portuguesa, via satélite. Eles nunca se misturavam com ninguém, para além do nosso grupo. Não conheciam pessoas normais, por isso era como se fossem os goons. Nunca tinham trabalhado, não estudaram e não tinham uma vida de trabalho. Foram diretamente da escola para os Beatles, para passados alguns anos serem o maior nome a nível mundial. Um retrato traçado pelos seus amigos mais íntimos. O lado desconhecido dos Beatles, no canal de História. Um carro explode-lhe na cara. Ou uma casa inteira. Cai da moto. Várias vezes. Decide por isso pegar no carro e bate.